cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Graça e paz, irmãos e irmãs. Gostaria de te convidar nesse momento a ter um momento de gratidão a Deus, entregando os seus dízimos e as suas ofertas. Nós vamos
colocar aqui os dados das contas bancárias e que você seja motivado e motivada a ter um coração generoso, a abençoar famílias, a abençoar vidas e, além de tudo, abençoar essa igreja que tanto nos abençoa. Amém? Antes eu gostaria de orar por você. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, essa pessoa que está me ouvindo agora. Deus, eu peço a Tua provisão sobre a vida dela, Senhor, eu peço que o Senhor derrame as Tuas ricas bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus, que todas as necessidades, Senhor, sejam supridas em Ti e que o Senhor prospere, Senhor, as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa, Senhor, que o Senhor abençoe todo o empreendimento das nossas mãos, que o Senhor abençoe o nosso trabalho, ó Deus, os recursos que chegam até nós e que em tudo, ó Pai, até mesmo com os nossos recursos, nós possamos glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que você seja próspero na sua vida, na sua saúde e também na sua vida com Deus. Amém. Graças, paz, irmãos e irmãs, graças, paz, igreja. Espero que vocês estejam bem. Espero que a presença do Espírito Santo esteja aquecendo o seu coração todos os dias e ainda mais hoje nesse culto
tão maravilhoso. Espero que você tenha adorado, louvado o Senhor com todo o teu coração, com tudo que você tem. É o culto de louvor e adoração ao Senhor. Mesmo que nós estamos distantes, não podendo estar no templo, nós estamos unidos, né? Aqui mandando mensagens no chat, nós estamos unidos em oração, orando uns pelos outros. Isso é muito bom, isso é especial, isso é importantíssimo. Amém? Queria conversar um pouco com você hoje, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, dos versículos 15 ao versículo 21. João, capítulo 14, dos versículos 15 ao 21. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, já depois que nós lemos, deixa sua Bíblia aberta, nós vamos ler muito ainda hoje, então fica alerta, não feche sua Bíblia, amém? Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 15 ao versículo 21, e diz assim: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita em vocês agora, e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque a tua palavra é poderosa, Senhor, e eu quero te pedir que o Senhor possa nos conduzir, falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, ministra aquilo que tu queres em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Acho que todos sabem, né, e nós falamos durante todo esse mês, que este mês foram comemoradas algumas coisas especiais, né? No começo do mês nós comemoramos o Dia das Mães, e por isso também nós comemoramos durante todo o mês da família. No último fim de semana nós comemoramos o Coração Aquecido, a experiência de John Wesley, que é um marco na vida de John Wesley, também nas nossas vidas, não só como metodistas, mas como pessoas que entendem a presença do Espírito Santo, acreditam, e por isso essa experiência de John Wesley é tão marcante para todos nós. Também nós comemoramos o dia de Pentecostes, quando Jesus vai aos céus e passa ali algum tempinho e os discípulos estão reunidos ali no templo, e vem o Espírito Santo e enche aquele lugar com a presença deles. Então eles recebem o Espírito Santo. O que nós acabamos de ler aqui é só um trecho daquilo que Jesus estava predizendo, aquilo que Jesus estava falando que iria acontecer. Jesus estava falando, eu vou morrer, eu não vou estar mais com vocês, mas fica tranquilo que eu vou deixar um consolador, eu vou deixar alguém para ficar com vocês e em vocês. E esses dias a gente estava conversando aqui em casa, e uma coisa que eu comecei a pensar, é uma coisa que eu sempre pensei, mas me veio à mente, eu comecei a conversar, foi que a presença do Espírito Santo ela é muito marcante nas nossas vidas. Aqui, quando nós estamos lendo, né, em João 14, mas de forma mais exata ali, a partir do verso 17, Jesus ele fala assim, o Espírito Santo, ele tá com vocês. Ele tá aqui com vocês, ele tá aqui com a gente, eu tô aqui, o Espírito Santo é a presença de Jesus, então ele tá ali, mas em breve ele estará em vocês, vivendo em vocês.
E às vezes a gente ouve muitas pessoas perguntando: pastor, por que hoje não acontece tantos milagres? Pastor, por que hoje em dia não acontece tantas curas que nem acontecia na época de Jesus? E o mais importante, né? Muitas vezes a gente pensa: por que não tem mais profetas no tempo de hoje? Você sabe que os milagres de Jesus aconteciam através de Jesus com a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é todo o poder de Deus. O Espírito Santo é a parte que é a sensibilidade, é o ser de Deus. E ele traz cura, ele traz restauração, e o Espírito Santo hoje ele não está com a gente, mas ele está em nós. Nós somos o milagre de Jesus andando todos os dias, eu e você. Jesus ele vive em nós, Jesus ele muda as nossas vidas, Jesus ele transforma as nossas vidas, porque o Espírito Santo de Deus ele vive em nós, ele habita em nossos corações. E uma coisa muito importante que a gente precisa aprender e todos os dias viver é que se hoje nós não temos profetas, como no Antigo Testamento, como a gente vê lá, né, o último profeta, João Batista, e se nós não temos mais profetas, o profeta era aquele que era responsável por falar, por ser a ponte entre Deus e os homens, a humanidade. Hoje, a ponte entre Deus e a humanidade é o Espírito Santo. Hoje existe um profeta que mora dentro de nós, que é o Espírito Santo. Ele que nos convence, ele que nos resgata, ele que nos restaura. E eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo, continuar falando sobre o Espírito Santo. Espírito Santo que não é só um ser, que não é só um poder de Deus, mas ele é Deus. Ele tem que ser o nosso melhor amigo. Não é porque nós somos obrigados a ser amigos do Espírito Santo, mas porque é muito bom ser amigo do Espírito Santo. Nós precisamos desejar. Ele deseja ser seu melhor amigo, ele deseja estar com você todo o tempo. Mas o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas? O Espírito Santo, óbvio que ele não é nenhum poder extraordinário que a gente só pede nas nossas vidas para nós termos a nossa vida transformada, não. Ele é o poder de Deus, sim, mas ele é aquele que transforma as nossas vidas e que nos deixa mais próximos de Deus. Ele nos aproxima do Senhor. Ele nos aproxima de Deus. E algumas características que o Espírito Santo ele pode fazer em nós, algumas coisas que ele faz nos nossos corações, é que ele nos dá nova vida. Em João 3, dos versículos 6 e 7, vai falar isso, que o Espírito Santo ele nos dá nova vida, ele transforma a nossa vida, e ele fala mais ou menos assim, os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual, uma nova vida. Portanto, não se surpreendam quando eu digo é necessário nascer de novo. Eu acho que todo mundo já ouviu essa mensagem que nós precisamos viver e nascer de novo, nós precisamos nascer de novo na presença de Deus, e é o Espírito Santo que gera nova vida em nós. O Espírito Santo também nos convence, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16, versículo 8. Quando você aceitou Jesus, quando você entendeu que Jesus era rei na sua vida, ou você ainda que não aceitou Jesus, você que está sentindo isso no teu coração, não é por causa das palavras do pastor. Não foi por causa de um culto apenas, numa noite maravilhosa, num acampamento, num encontro com Deus, não. Você realmente entendeu que você precisava ser mudado, porque o Espírito Santo de Deus, ele convenceu você. E ele é muito educado, ele não vai chegar invadindo e falar assim, eu preciso invadir a casa de fulano de tal e convencer e mudar tudo. Não. O Espírito Santo é educado. Quando você permite que ele faça isso, ele vai transformar a sua vida. É o poder do Espírito Santo que nos muda, que nos transforma e nos restaura. O Espírito Santo também nos consola. E como nós estamos sendo consolados nesses dias? Dias difíceis, tempo onde nós estamos perdendo pessoas, onde nós estamos vendo pessoas partindo e muitas vezes pessoas
que nós amamos tanto. E como nós precisamos. Em João 14, no versículo 16, que a gente acabou de ler, fala que eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador. Em outra tradução está falando consolador. O Espírito Santo, ele não só consola o seu coração, mas ele encoraja o seu coração para você seguir em frente. Ele te dá esperança. Ele te dá esperança num tempo tão difícil, tão caótico, onde muitas vezes a gente culpa Deus porque essa Covid que veio, ou milhares de outras coisas que estão acontecendo, e a gente pode citar guerras, doenças, desemprego, tantas coisas que estão acontecendo. E às vezes a gente até lembra lá de Romanos 8, que fala que nós somos mais que vencedores em Cristo. Mas sabe, sempre antes de uma promessa desse tipo, somos mais que vencedores, a Bíblia ela vai nos falar que nós vamos passar por algumas dificuldades. Paulo, em Filipenses, ele vai falar que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Mas antes ele vai detalhar os problemas que ele pode passar. Ali em Romanos mesmo, ele fala que ele é mais que vencedor. Mas ele vai falar um pouco antes que ele pode passar por várias tribulações, por várias coisas difíceis, por momentos de aflições, momentos de dificuldade. Jesus, ele vai falar que no mundo você vai ter aflição, mas esteja de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Espírito Santo é aquele que nos mostra, consola os nossos corações, nos mostra que a vida ela não termina aqui, mas ela continua. Embora a nossa mente esteja voltada simplesmente a este tempo, a este presente tempo, embora nosso coração esteja voltado somente a este agora, o Espírito Santo nos mostra que o Pai já preparou um lugar, já preparou algo para nós. E daí o Espírito Santo começa a nos mostrar que Ele pode fazer de coisas terríveis grandes milagres. O Espírito Santo começa a nos mostrar que Ele pode transformar vidas, Ele pode restaurar, e Ele preparou algo a mais para nós. Existe o ditado que não tem, na vida tem jeito para tudo, menos para a morte. Eu discordo, o Espírito Santo discorda um pouco disso. Porque Jesus ele já deu um jeito na morte. E é o sangue de Jesus que deu jeito na morte, que derrotou a morte, que venceu a morte, venceu o pecado e nos garante acesso ao Pai, uma vida eterna e abundante. E o Espírito Santo está aqui nos convencendo, nos mostrando, nos falando que Ele está em nós, que Ele está conosco. E por isso que nós podemos dizer que Ele é o nosso Consolador. O Espírito Santo também nos dá dons. Se você for lá, ler em 1 Coríntios 12, Coríntios 12 inteiro vai falar sobre isso, mas especificamente ali nos versículos 4 a 7, vai falar que existem diferentes tipos de dons espirituais, mas é o mesmo Espírito que é a fonte de todos eles. É o Espírito Santo que dá dons. Tem gente que tem dom de cura, dom de visão, tem vários dons. E é Deus que dá. É o Espírito Santo que é dono de tudo isso. Não é nosso, é dele. O Espírito Santo nos usa. E quando nós entendemos quem é o Espírito Santo, quando nós compreendemos e quando nós vivemos tudo isso que eu falei, né? Todas essas partes que eu falei, que Ele nos dá nova vida, que Ele nos convence, que Ele nos consola, que Ele nos dá dons, Ele também nos guia. Ele nos mostra o caminho. Jesus, num determinado momento, ele vai falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas Jesus, ele morre. Jesus, ele morre, ele é crucificado, ele ressuscita e vai para o céu. E ele deixa o Espírito Santo. O Espírito Santo é o caminho. O Espírito Santo é o Deus, é o Espírito de Jesus. Ele é o caminho. Ele é aquele que nos guia. E lá
em Gálatas 5, e não tem como eu ler um versículo de Gálatas 5, porque Gálatas 5 inteira nos mostra ele nos guiando pelos frutos do Espírito, nos guiando como não agir, nos mostrando como não agir. Por isso que quando você, talvez aí na sua casa, você tiver uma indecisão, quando você tiver algo no seu coração que você quer fazer, ou você não sabe se você pode ou se você deve, ora, o Espírito Santo ele vai te guiar. O Espírito Santo ele vai te mostrar o que fazer e como agir nesses momentos. Gálatas 5 inteiro vai falar, e eu quero convidar você depois a ler Gálatas 5 aí na tua casa. Ele nos mostra como viver, como ser guiados. Ele nos ensina. Eu lembro que uma vez meu sonho era cantar. Eu tinha um sonho de cantar. E assim, eu sei que eu nunca fui um excelente cantor. Mas meu sonho era cantar e ministrar na igreja. E eu tinha lá meus 12, 13 anos. E um dia eu orei e eu não tinha dinheiro para pagar um professor, pagar uma aula de canto. E um dia eu orei e falei, Espírito Santo, o Senhor pode me mostrar, me guiar como fazer. O Senhor pode me ensinar. Se um professor de música sabe muito sobre música, o Senhor sabe tudo. Porque o Senhor é o criador de tudo. E o Espírito Santo começou a me ensinar. Eu lembro que eu chegava em casa, eu ia cantando e eu ia vendo, como se eu conseguisse ver no ar assim as linhas das notas e elas iam se encaixando. O Espírito Santo ele nos guia, ele nos mostra como andar. Outra coisa que o Espírito Santo faz, que é muito importante, ele nos capacita, ele nos fortalece para matar o pecado. Porque Jesus ele vence o pecado, mas ainda assim o pecado, ele vem e nos alfineta. Ele quer entrar nas nossas vidas. E lá em Romanos 8, dos versículos 12 e 13, diz: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Através da força que o Espírito Santo nos dá para matar o pecado, nós podemos ter vida. E essa vida não é só no corpo físico, nesse corpo mortal, é nossa vida espiritual também. É nossa vida com Cristo. Quando as trombetas tocarem, a gente não sabe muito bem como vai ser, a gente tem um vislumbre disso na Bíblia, mas a gente sabe que vai ser extraordinário. Quando isso acontecer, nós vamos estar com Cristo para sempre. Não haverá choro, nem tristeza, nem dor. O Espírito Santo também nos direciona à verdade. Lá em João 16:13, diz que quando vier o Espírito da verdade, ele nos conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dará o que ouviu e lhe anunciará o que está para acontecer. O Espírito Santo, quando ele vir, ele não vai só... Quando ele vir, não, ele já veio, né? Jesus está falando aqui que quando o Espírito Santo viesse, ele mostraria, direcionaria a verdade, mostraria a verdade. E hoje ele mostra a verdade, ele nos conduz à verdade. Você lembra que eu falei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Ele é a verdade, ele nos conduz à verdade, que a única verdade é Jesus. Quando você começa a se alimentar do Espírito Santo, mais sede você tem, mais vontade você tem. E é assim que o Espírito Santo ele age. É assim que ele quer agir. Ele não quer ser uma pessoa inconveniente na sua vida. Ele quer ser seu amigo. Ele quer te ajudar a passar por isso que você está passando, por essa tristeza, talvez pelo luto. Ele é aquele que te auxilia, ele é aquele que me auxilia. Romanos 8,14 vai falar que ele nos torna filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Nós falamos que ele nos direciona à verdade, ele nos guia. Então todos aqueles que permitem ser guiados pelo Espírito Santo são chamados filhos
de Deus. Nós somos filhos de Deus. E também, e talvez é uma das partes importantes, para finalizar, tô finalizando, sério mesmo, é que ele nos dá a promessa da vida eterna. Em João, em Romanos 8, 9, de 9 a 11, em Romanos 8, versículo 9 a 11, vai falar: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês. O Deus que ressuscitou Cristo dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Mais uma vez, está dizendo aqui que o Espírito habita em nós. E por causa desse Espírito que habita em nós, por causa deste Deus, do Espírito de Deus que habita em nós, nós temos a promessa da vida eterna. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja passando por lutas indescritíveis, que só você pode sentir. Talvez você esteja como ali Davi estava, com a sua alma batida, com seu coração triste. Mas eu quero falar para você, convida o Espírito Santo, não só para fazer morada na sua casa que eu digo ao seu coração, mas para ele ser alguém que mude e transforme a sua vida. Porque hoje, né, na nossa tecnologia, uma pessoa ela pode morar na nossa casa e a gente nem vê ela, né? Se a pessoa tiver uma casa grande ainda, talvez a pessoa more lá, fique no quarto o dia todo e às vezes conversa só por mensagem. Hoje é fácil, você tá no mesmo lugar e nem vê a pessoa. Com o trabalho, às vezes a gente está trabalhando em casa, home office e tal, às vezes a gente nem vê a pessoa. Mas sabe, às vezes a gente faz isso com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tá aqui, tá no meu coração. Ele mora em mim, ele habita em mim, mas eu nem converso com ele, eu nem oro, eu nem falo com ele. A palavra diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas como ele vai interceder por nós se nem conversar com ele eu converso? Eu nem conto como que foi meu dia. Eu tinha uma amiga que ela falava que ela chegava em casa, ela sentava na cadeira, colocava uma cadeira na frente, falava assim: Espírito Santo, senta aqui, vamos conversar. E ficava conversando com o Espírito Santo. E ela falava: ó, eu sei que o senhor já sabe de tudo, mas eu preciso desabafar, preciso contar. Ó, hoje na escola aconteceu isso, mas ainda bem que o senhor me deu um livramento, tal, obrigado. E ela ia conversando, era a forma dela orar. O Espírito Santo, ele não quer ser o seu espírito que tem um poder dentro da tua vida, mas ele quer ser o seu melhor amigo, ele quer ter um relacionamento com você. E como é culto de Pentecostes, mês de Pentecostes, os discípulos, quando eles receberam o Espírito Santo, foi aquele negócio estrondoso, maravilhoso. Mas o que se seguiu em diante, e quem participou da escola dominical sobre Atos, viu claramente isso, o que ficou claramente exposto ali na palavra de Deus, é que aqueles homens, aquelas mulheres foram usados de forma extraordinária. Aqueles homens, aquelas mulheres foram cheios da presença de Deus, foram cheios do Espírito Santo, de tal forma que hoje o Evangelho chegou até nós. Jesus morreu, Jesus ele ressuscitou e foi para o Pai, mas ele deixou o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que traz vida. E eu quero orar com você, eu quero orar com você nesse tempo e falar para você: clame ao Senhor, clame ao Espírito Santo, clame a Ele, para que Ele venha de tal forma que Ele inunde, mude o seu coração, que Ele restaure a sua vida, mas que Ele seja seu amigo, seu melhor amigo. Nele você pode confiar. Tem uma canção que fala nisso. Confia nele, entregue seu coração a Ele.
Porque é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo que, quando nós deixarmos este mundo e quando Jesus voltar, é o mesmo que nos ressuscitará para a glória. É o poder de Deus. Ele é maravilhoso. E não tem como falar do Espírito Santo e não ter uma expectativa nos nossos corações. Não tem como falar do Espírito Santo e não ficar sorridente. Não tem como falar do Espírito Santo e não sentir o coração queimando. E foi isso que aconteceu com John Wesley, no que a gente chama hoje de coração aquecido. Deixa o Espírito Santo queimar no teu coração. Você vai se sentir transformado todos os dias. Meu convite para você e meu desafio. E se de tudo que eu falei hoje você só lembrar isto, já vai ser o suficiente. Meu desafio para você é, quando você levantar amanhã, acordar, dá bom dia para o Espírito Santo. Chama ele para caminhar com você. Fala, Espírito Santo, caminha comigo durante esse dia. E vai cantando, vai louvando, vai pro trabalho, vai no transporte público, vai louvando ao Senhor, vai de carro, vai louvando ao Senhor, tá trabalhando em casa, louva ao Senhor. E vai passando, vai orando, vai conversando com Ele. As pessoas vão pensar que você é doido porque você tá falando sozinho, mas você não tá falando sozinho, você tá falando com o Espírito Santo. Mas esse é o meu convite para você. Tenha Ele como seu melhor amigo, amém? Vamos orar? Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te rendemos honra e glória. Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações, porque o Senhor aquece os nossos corações, ó Deus. Muito obrigado. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa cada vez mais encher os nossos corações, transbordar as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, inunda os nossos corações. Nós clamamos ao Senhor, vem e faz morada. Mas não só mora nos nossos corações, mas seja nosso melhor amigo, que o Senhor possa sim ter influência em todas as nossas decisões, ó Deus. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, faça a tua vontade em nós. Espírito Santo de Deus, venha, restaura, transforma, inunda os nossos corações, segundo a tua vontade. Deus, nós clamamos que o Senhor derrame do teu Espírito em nós, dia após dia, e que nós possamos te louvar, te exaltar, te glorificar. E nós declaramos hoje aqui que só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de glória, a majestade, o louvor. Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso, Tu és nosso melhor amigo, e o Senhor reina em nossas vidas. Espírito Santo, eu quero te pedir agora que o Senhor possa visitar e ir ao encontro de cada família, de cada pessoa que está nos assistindo. Agora, vai com o teu abraço, Espírito Santo. Talvez existam pessoas que não confiam mais em Deus. Talvez existam pessoas que não confiam mais na tua palavra. Eu quero te pedir, Espírito Santo, abraça. Que elas possam sentir o coração delas aquecido. Que elas possam sentir o teu toque, o teu amor. Que elas possam se sentir seguras em teus braços, ainda que elas tenham perdido tudo nessa vida. Que elas possam sentir que elas ganharam o maior presente de todos, que é o teu Espírito. Prepara os nossos corações, prepara para o dia que Jesus vier nos buscar. Prepara, porque nós estaremos em festa, sim, juntos nesse dia. Espírito Santo de Deus, inunda as nossas vidas. Nos guia, Senhor. Quando a raiva vier, quando os problemas vierem, nos guia, nos mostra como devemos agir, como devemos caminhar. Espírito Santo de Deus, transforma o nosso ser, transforma os nossos corações. É isso que eu te peço, Deus. E clamo ao Senhor. Obrigado, Deus. E nós também te agradecemos. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo teu Espírito. Ele é o nosso melhor amigo. Muito obrigado. Espírito Santo de Deus, consola cada coração, cada família. Em nome de Jesus, fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não dá vontade de parar de orar quando a gente começa a exaltar o nome do Senhor.
Por isso, continue adorando, continue louvando. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Graça e paz, irmãos e irmãs. Vim aqui avisar vocês sobre a nossa programação semanal, tá bom? Mas eu te convido a ficar ligadinho lá no nosso Instagram, que é Metodista Vila Nive, que diariamente a gente tem alimentado, avisando vocês sobre as programações para ninguém perder nada, tá bom?
Primeiro eu quero falar sobre as células, que durante a semana a gente tem de segunda, terça e quinta, tá bom? Eu te convido a participar e caso você queira, é só falar aqui pra gente no chat ou chamar a gente no Instagram ou no Facebook, que a gente vai estar auxiliando e passando os horários pra vocês, tá bom? A gente também tem de quinta-feira, às 20 horas, lá no nosso Facebook, o culto de oração. E também avisando pra vocês que algumas horinhas antes do culto, a gente tem colocado uma caixinha de oração lá no nosso Instagram, caso você tenha algum pedido, tá bom? Que a gente vai estar orando e intercedendo no culto de oração. E de domingo, de manhã, a gente tem o culto matinal às 9 horas, lá no nosso Facebook também. E às 9h45 a gente tem a escola dominical, que atualmente a gente está falando sobre maturidade cristã, tem sido bênção, então eu convido vocês a participarem, tá bom? E também, à noite, às 19 horas no domingo, a gente tem esse culto que você tá vendo, então não perde, que tem sido incrível, tá bom? E outra coisa, no culto da semana que vem a gente tem ceia, então não esquece de separar o seu pão e o seu suco de uva pra gente ceiar junto, tá bom? Um beijão! Glória a Deus! A presença do Espírito Santo é maravilhosa, é incrível. Espero que você esteja sentindo esse abraço, esse amor, esse carinho do Espírito Santo na sua vida. Amém? Vamos receber a bênção? Que o amor do Deus Pai, que a graça de Jesus e a consolação, a força do nosso melhor amigo, o Espírito Santo, seja na vida de cada um de nós, de toda a igreja, de todo o povo de Deus, hoje para todos sempre. Amém, amém e amém. Meu irmão e minha irmã, tenha uma ótima semana com o Espírito Santo. Fique firme nele e ainda que os problemas da vida venham e vai vir sempre para todos nós, que você possa estar firmado em Cristo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e uma ótima semana. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande em Sião, o Senhor é grande em Sião, o Senhor é grande em Sião, sob modo elevado, acima de todos os povos. Reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus e prostrai-vos aos seus pés, pois só Ele é santo. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins.